conferência que fizemos aqui sobre a inocuidade alimentar é uma amostra de que a FAO está, vamos dizer, na ponta do conhecimento de setores que são hoje importantes no mundo, né? Não apenas em segurança alimentar, mas também na inocuidade, nos temas da mudança climática, né? E também o fato de receber o apoio dos países africanos, esse reconhecimento, significa que eu consegui, sem ser um africano, não é, manter a prioridade da África para a FAO. A FAO é fundamental para a África. A maior parte dos países africanos não tem uma capacidade própria de desenvolvimento tecnológico, necessitam muito da assistência da organização. Eu, quando tomei posse, me perguntaram qual eu queria fazer, né, como sintetizar minha meta. Eu disse, olha, quero ser uma organização de gerar novos conhecimentos, mas mantendo o pé no chão. Não uma coisa abstrata, uma coisa que possa ser prática para os agricultores, para os camponeses, né, que afete a vida das pessoas no seu cotidiano. E acredito que esse reconhecimento ontem dos países africanos um pouco diz isso, né? Também me emocionei muito porque naquele mesmo auditório, naquele mesmo cenário, vamos dizer, né, sentado mais ou menos naquelas mesmas posições, em 2013 nós lançamos o Fome Zero para a África, né? Depois de ter obtido sucesso no Brasil, eu tratei de transplantar alguns programas que foram uma marca do Fome Zero para a África, né? E em 2013 nos reunimos aqui com o apoio do Instituto Lula e com a presença, na época do então ex-presidente Lula, para empurrar essa plataforma do Fome Zero na África. Acredito que isso é um reconhecimento também do sucesso desse programa. Nós trouxemos para a África o programa, por exemplo, da alimentação escolar, com compra locais dos agricultores familiares. Nós trouxemos para a África o programa de 1 milhão de cisternas, que está sendo desenvolvido na região do Sahel, né? As mulheres no Nordeste brasileiro andavam quilômetros, horas, para ir buscar uma lata d'água, né? E traziam isso na cabeça. Hoje isso ainda se faz em toda a África, particularmente na região do Sahel. Então, o desenvolvimento de programas como esse da cisterna pode vir a ter um resultado similar se for mantido, né? E acredito que será, porque os países já visualizaram a importância dessas tecnologias que são simples, né? Parecem muito rudimentares, mas que transformam o cotidiano das vidas das pessoas, sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos enfrentando hoje, não é só na África, né, o desafio de um crescimento das pessoas com fome ao lado de um crescimento das pessoas obesas, que eram consideradas antes como coisas opostas, né? Hoje nós vemos que elas fazem parte de um contínuo de malnutrição. Ou come de menos, né, que é a pessoa que tem deficiências de micronutrientes, que tem fome, ou come demais, que são as pessoas obesas. Ou às vezes nem comem demais, comem mal, né? Comem produtos que não são saudáveis. Então, esse reconhecimento de que isso não são dois polos antagônicos opostos, mas é um contínuo, né? É um avanço muito grande na forma de tratar. Nós estamos tratando o problema da obesidade junto com o problema da fome, como um problema de malnutrição, como um problema de comer mal, como um problema de comer produtos que não são saudáveis, né? E essa é uma outra coisa importante. A segunda conferência internacional de nutrição foi feita em Roma, e essa conferência delegou à FAO e à Organização Mundial da Saúde o poder, a responsabilidade de definir o que é uma dieta saudável. Ora, dieta saudável é aquela que mantém uma vida saudável, que dá quem a come um dia a dia saudável, né? Isso é uma coisa muito difícil, são termos muito simples de falar,
mas muito difíceis de praticar e de identificar e quantificar isso. Nós temos que medir isso, a partir de quanto a ingestão de açúcar deixa de ser saudável. Né? Como aquelas propagandas que você tem, beba com moderação, coma com moderação, quanto a partir de um produto passa a ser prejudicial. Então, a busca desses estándares, dessa definição, hoje nos mobiliza juntamente e trouxemos para isso também, para trabalhar junto, a Organização Mundial do Comércio, porque tudo isso tem que chegar à definição de estándares e regras para o comércio. Hoje, uma das formas de propagar a obesidade no mundo é através do comércio de produtos altamente saturados em ácidos graxos, ácidos saturados em sal e açúcar. Nós precisamos começar a botar limite no consumo desses produtos e na importação desses produtos pelos países. E não só dos países africanos, né? Hoje a obesidade, por exemplo, é uma realidade no mundo todo, como eu dizia, é emblemática na África, porque a África foi sempre o símbolo da fome, não é? E hoje estamos vendo um número crescente de pessoas obesas na África, né? Mas, por exemplo, nas ilhas, pequenas ilhas, países insulares, ilhas do Caribe, ilhas do Pacífico Sul, né? Nós chegamos a ter populações como em algumas ilhas, 70% da população obesa, né? Eu tive recentemente uma visita a uma dessas ilhas, vou emitir o nome, por razões óbvias, e o ministro da Agricultura disse, às vezes eu fico pensando que se nós estamos afundando porque o nível do mar está subindo, devido à mudança climática, ou pelo peso da nossa população aqui, né? Tamanha a quantidade de pessoas obesas. E essas pessoas obesas afetam sobretudo as crianças e as mulheres em idade reprodutiva. Então, compromete as gerações futuras. Né? Hoje já está diagnosticado cientificamente que a obesidade leva a elementos de hereditabilidade. Uma pessoa obesa tem propensão a que seus filhos também tenham problemas de obesidade. Também essa é uma regra que vale para outros países, né? Os países que estão sendo mais impactados pelas mudanças climáticas são os países que emitem menos, né, CO2, são menos responsáveis pelo efeito estufa, né? O que a FAO tem feito, basicamente, é uma tentativa de adaptar a essas mudanças, né? No começo do tratamento do tema climático, das mudanças climáticas, se dava muita ênfase ao tema de mitigar, reduzir a emissão, né? Porque basicamente se focou sobre o setor de transporte, o uso do petróleo, dos combustíveis fósseis. Então a história era como nós fazemos para usar menos petróleo, como nós fazemos para emitir menos gases. Bom, essa é uma componente fundamental, mitigação, reduzir a emissão. Mas nos países mais pobres, desenvolvidos, que não têm uma responsabilidade muito grande na emissão, mas sofrem desse mesmo efeito, o efeito é para todos, a falta de chuva não escolhe os países que emitem ou não gases, esses países têm que se adaptar a essa realidade, não é? Então a FAO tem procurado introduzir novas tecnologias, né? Por exemplo, diferentes variedades de arroz. Nós temos hoje arroz, né, na África, o Mérida, que é um arroz resistente à seca, né? Nós temos procurado substituir culturas, temos procurado, por exemplo, em algumas regiões, desincentivar o uso de cereais e incentivar o consumo de raízes, como a mandioca, por exemplo, os tubérculos, que são mais adaptáveis, né? E uma série de outras tecnologias, principalmente em relação ao melhor uso da água. Hoje, o progresso que se faz em relação ao melhor uso da água no continente africano é notável. Nós estamos aprendendo a conviver com a seca. Nós não podemos evitar uma seca, né? Mas nós podemos evitar que uma seca se transforme em fome, em imigração forçada, etc., se soubermos preservar a água. Um exemplo é a cisterna, que eu me referi, coletar a água da chuva, não é? Armazenar essa água, mantê-la disponível, não é? Como água de beber,
para gente, para pessoas humanas, para os animais. Esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje na África, na região do Sahel, que corta a África de um lado ao outro, de leste a oeste, porque como está chovendo menos, e não é que está chovendo menos quantidade de chuva, é que as chuvas se concentraram em menos tempo. Então, regiões que tinham uma época de chuva de 3, 4 meses, hoje reduziram para 1, 2 meses. E cai mais ou menos a mesma quantidade de água. Então, cai uma água com um impacto, né, e lava aquele solo. E você deve saber que a camada fértil do solo é uma camada de 5 a 20 centímetros no máximo. O resto não é fértil, né? Quer dizer, as plantas tiram, mesmo as grandes árvores, a maior parte da sua nutrição, né, de 20 centímetros, às vezes 30 centímetros de solo. Quando vem essa chuva forte, ela lava essa parte nutritiva. Ela vai embora e vai deixando o deserto para trás. Então, o que nós estamos fazendo? Um programa muito exitoso que nós fazemos, a FAO, com o Programa Mundial de Alimentos e com o FIDA, em toda a região do Sahel, é o que nós chamamos meia-lua. Meia-lua é simplesmente fazer um montinho de terra contra a corrente. Então, você tem um declive que vai nesse sentido, você procura fazer semicírculos e retém a água nesses semicírculos. Nesse lugar que retém água, você deixa sementes adaptadas. Então, essas sementes, quando vem a chuva, mantêm uma água ali por mais tempo, elas nascem, germinam e formam uma forragem que vão beneficiar os animais que pastoreiam nessa região. Então, nós estamos conseguindo manter o circuito de pastoreio, que é um circuito fundamental, né, mesmo com a redução do período de chuva. Tá? Isso, por exemplo, tem evitado muitos conflitos. Hoje, grande parte dos conflitos que nós temos na África são originários desses circuitos de pastoreio que descem mais ao sul, procurando áreas mais férteis que são ocupadas por agricultores. E aí vem o conflito. Né? A diferença é que antes os pastores andavam com um cajado e seu rebanho, e hoje andam com AK-47, isso para proteger os seus rebanhos. E isso dá um conflito armado, né? E abre espaço para o terrorismo e outras formas radicais. Então, esse trabalho, que é um trabalho que nós fazemos do dia a dia, no cotidiano, trazendo essas tecnologias simples, que a população local pode participar, nós fazemos com eles, né? Não fazemos para eles. Eles trabalham, né? Nós pagamos, mas eles trabalham, né? E isso está resultando em recuperação de áreas que antes estavam perdidas para deserto. Né? Está resultando em redução de conflito e uma melhora da qualidade de vida dessa população. Eu acho que isso é o que se refletiu na homenagem à FAO, né? Uma melhora da qualidade de vida da população africana, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando. É verdade, nos 3 últimos anos, cresceu o número de pessoas que passam fome no mundo e também na África. E é irônico porque faz 3 exatos anos que definimos a meta de erradicar a fome no mundo junto com os objetivos do milênio, não é? Desenvolvimento sustentável no milênio. E isso se deve basicamente a 2 elementos, um que você mencionou, conflitos. Infelizmente cresceram os conflitos localizados. O caso do Iêmen é um caso típico. Não é? Mas além dos conflitos, Nigéria, por exemplo, que hoje é tomada por conflitos entre pastores e agricultores sedentários, além disso, também o impacto da mudança climática. Países aqui como a Etiópia, por exemplo, que tinham feito um grande progresso com tecnologias agrícolas, com o aumento da produção, retrocederam em função de 3, 4 anos de secas prolongadas que estamos enfrentando. E a Organização Mundial do Comércio, uma parceira muito importante para nós. É a primeira vez que nós estamos os 3 juntos, a FAO, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio, com a União Africana. Né? O grande objetivo foi chamar a atenção da importância crescente desse tema da inocuidade. Como eu disse, não é uma boa palavra para dizer, mas é o produto
que não tem resíduos de pesticidas, venenos, né? Que não contém aflotoxina, que não contém fungos, um produto sadio, são. Né? E para conseguir isso, nós temos desde que ter todos os estándares que nós fixamos através do nosso Códex Alimentar, que é um organismo intergovernamental que participa a FAO e a OMS, mas que a Organização Mundial do Comércio toma como base para fixar as regras de comércio. Então, essa é a situação ideal que nós buscamos atingir. Regras de comércio internacional serem fixadas com base em evidências científicas e regras, vamos dizer, adotadas de comum acordo entre as partes, né, que negociam isso. Nós trouxemos isso à África, porque a África é onde está crescendo mais rápido também esse comércio de alimentos. A África está passando por um processo de urbanização acelerada, está importando cada vez mais alimentos, né? Há uma mudança também do tipo de dieta. Não são só produtos, grãos, que são comercializados hoje. Estamos falando do comércio de frutas, de verduras, de carnes, de animais vivos, né? De leite, de derivados do leite, que são cada vez mais importantes nessa nova dieta.